A narrativa tem início com Kakeru, o protagonista, contemplando a lua do alto do telhado da escola. Nesse instante, Yuka, uma jovem de expressão serena, se aproxima e senta-se ao lado dele, desejando fazer-lhe companhia. Em meio ao silêncio, Kakeru revela que, há 7 anos, sua irmã cometeu suicídio. Como era sua única parente, ele foi acolhido por um orfanato. A perda, entretanto, ainda lhe parece inaceitável, e o peso da dor o fez sentir o coração endurecido. Foi nesse orfanato que ele conheceu Yuka, uma presença constante e afetuosa, que desde então tem sido seu apoio emocional. Ela o acolheu com gentileza e cuidado, despertando nele a reflexão, como teria sido sua vida se ela não estivesse por perto. Yuka pergunta se já podem retornar para casa, e ele concorda. Estão a ponto de deixar o colégio quando 2 colegas se aproximam e indagam onde estiveram. Yuka responde, com simplicidade, que estavam no telhado observando a lua. Os garotos, entretanto, não se convencem e insinuam que os 2 estavam envolvidos em algo romântico. Tadashi, um dos rapazes, tenta imitar a cena dando um beijo exagerado, o que irrita Kaori, a outra jovem presente, que o empurra em protesto. Kakeru, ao presenciar a pequena confusão, esboça um sorriso. Explica então que Yuka, Tadashi e Kaori são as únicas pessoas em quem confia, e com quem se sente verdadeiramente bem. Mais tarde, enquanto caminham, Kaori menciona uma promoção especial em um shopping e convida o grupo para acompanhá-la nos 2 dias seguintes. Kakeru recusa de imediato, pois não aprecia lugares muito movimentados, e Yuka também declina o convite. Ele a acompanha até a residência de seus pais adotivos, a família Minas. Após despedir-se dela, reconsidera sua decisão e volta atrás, decide ir ao shopping com ela. Pouco depois, enquanto caminham sobre uma ponte, uma estranha sensação os obriga a fechar os olhos. Ao reabri-los, o cenário ao redor se transforma, tudo ganha um tom vermelho, e a lua torna-se completamente negra. Preocupados, decidem voltar à casa de Yuka para procurar os pais dela, mas não encontram ninguém. Correm então para a escola, buscando refúgio, mas são cercados por criaturas ameaçadoras. Sentem novamente a mesma sensação anterior, e, ao abrirem os olhos, percebem que estão de volta à cidade, próximo ao metrô. Na manhã seguinte, Yuka vai até a casa de Kakeru. Encontrando a porta do quarto entreaberta, entra e o acorda. Ele revela que teve um pesadelo e não conseguiu dormir bem. Ela, por sua vez, admite que também teve dificuldades para descansar. A caminho da escola, Yuka sente-se mal e para por um instante. Do alto da sala de aula, os amigos os chamam pela janela. Kakeru assegura a ela que, caso aquela estranha noite vermelha se manifeste novamente, ele a protegerá de qualquer ameaça. As palavras emocionam, levando-a às lágrimas. Seus amigos, ao verem-na chorar, acreditam que Kakeru a fez sofrer. Ele tenta consolá-la e pede que voltem à sala de aula. Já na aula, a professora anuncia a chegada de uma nova aluna, chamada Momono, oriunda da Itália. Ao final da aula, os estudantes se aproximam curiosos, desejando saber mais sobre sua origem, mas Momono os repele, pedindo que não a incomodem. Em seguida, aproxima-se de Kakeru. A proximidade entre os 2 faz com que Yuka desmaie. Preocupado, Kakeru a leva à enfermaria, mesmo que ela insista em ir por conta própria. Ao chegar, encontram um estudante saindo. Kakeru relata o ocorrido à enfermeira, que tranquiliza ambos, explicando que Yuka apenas precisa repousar. A enfermeira pergunta sobre o tapa-olho de Kakeru, e ele explica que nasceu assim. Após deixar a amiga na maca, Yuka confidencia à médica que o olho direito de Kakeru não enxerga, e ele o cobre por ter uma coloração distinta. Enquanto isso, Momono se encontra no telhado, demonstrando preocupação com os últimos acontecimentos. Mais tarde, enquanto voltam para casa, Kakeru pergunta a Yuka se ela já se sente melhor. Ela afirma que apenas precisa de descanso. Ele então a convida a ir ao shopping, e os 2 seguem juntos. Sem que percebam, uma sombra escura os observa. Ao se aproximarem da ponte onde haviam testemunhado a noite vermelha, decidem tomar outra rota e seguir pelo metrô. No shopping, observam o movimento e, à distância, uma misteriosa figura de cabelos ruivos e a mesma sombra escura os observam. Ao fim do passeio, sentam-se na grama para tomar um suco. Kakeru pensa que gostaria de fazê-la feliz. De repente, sente novamente a presença do céu avermelhado. Ao olhar ao redor, ele e Yuka veem a figura encoberta pela sombra. É a irmã de Kakeru, Kukuri. Imediatamente, retornam à ponte, envoltos pela noite vermelha, questionando a realidade daquele momento. Kakeru tenta proteger Yuka, quando um dos monstros os reconhece e os ataca. A jovem ruiva lança uma espada em sua direção e ordena que se abaixem. Um golpe repentino surge por trás, eliminando as criaturas. Ela então se aproxima, recolhe a espada e pergunta se estão feridos. Ao se levantarem, os jovens questionam sua identidade.
Quando outro monstro surge, ela ordena que corram. Após certo tempo, a ruiva se apresenta como Kusakabe Mizuzu, uma aluna do 3º ano do Colégio Nii. Presume que os dois também estudam lá, e eles confirmam ser do 2º ano. Kakeru então se apresenta, revelando seu nome completo, Satsuki Kakeru, e apresenta Yuka como Minas Yuka. Curiosa, Yuka pergunta onde estão exatamente. Mizuzu admite que não sabe ao certo, mas acredita que se trata de uma dimensão paralela criada de forma deliberada, e que todos ali foram escolhidos para estar naquele lugar. Mizuzu pergunta se Kakeru possui algum tipo de habilidade especial, como a dela. Ele afirma que não. Um barulho interrompe a conversa, e Mizuzu alerta para a aproximação de mais criaturas. Yuka, tomada pelo medo, deseja voltar para casa. Mizuzu então recita palavras em outro idioma, e torres de cristal surgem diante deles, emanando uma energia intensa. Ela decide se aproximar, e Kakeru quer segui-la, mas, por não possuir poderes, ela o adverte sobre o perigo. Novas criaturas surgem. Mizuzu invoca sua espada e ordena que os dois corram. Uma outra jovem lança correntes de gelo que paralisam os monstros. Kakeru insiste em alcançar as torres de cristal, acreditando que nelas encontrarão abrigo até que a noite vermelha chegue ao fim. Apesar da insistência do protagonista em explorar aquele lugar misterioso, Mizuzu adverte sobre os riscos. Ela explica que, embora possa ajudá-los em determinadas situações, não será capaz de protegê-los constantemente. Mesmo assim, ele decide seguir adiante. Após uma breve corrida, interrompe o avanço devido a uma dor aguda no olho direito. Quando tenta continuar, uma criatura com forma feminina surge diante deles, afirmando que não permitirá a passagem. Mizuzu então a enfrenta, mas após certo tempo, a entidade se cansa e utiliza magia para desaparecer. Logo depois, os três jovens chegam diante de uma imensa árvore, cercada por gigantescos cristais. Dentro de um deles, encontram uma jovem aprisionada que se apresenta como Lisette. Ela conta que foi selada naquele lugar. Ao ouvir isso, Mizuzu suspeita que Lisette seja a criadora daquele estranho mundo chamado Noite Vermelha, acreditando que a prisão foi planejada para que alguém viesse libertá-la. O protagonista solicita que os liberte, mas Lisette responde que é incapaz de fazê-lo. Mizuzu então conclui que aquele universo foi gerado de forma inconsciente por ela. Comovida, Yuka implora ao protagonista que a salve, acreditando que Lisette esteja sofrendo. Ele promete ajudá-la, mas são interrompidos por uma horda de monstros que surge com a intenção de atacá-los, afirmando que eles não pertencem àquele mundo, especialmente o protagonista. Paralelamente, na enfermaria da escola, o médico conversa com um estudante que havia saído mais cedo e o questiona sobre suas ações. O rapaz, no entanto, nega qualquer envolvimento. Simultaneamente, Mizuzu, Yuka e o protagonista reaparecem em uma praça de alimentação. Quando se recuperam do ocorrido, Mizuzu questiona os dois sobre como estão se sentindo, e eles respondem que estão bem, em parte. O protagonista então indaga se existem outros jovens que foram levados àquele mundo, e Mizuzu revela que acredita ter visto mais três, dois à distância e um de perto. Eram duas garotas e um rapaz, todos estudantes do ensino médio, assim como eles. Ela os viu em combate contra criaturas daquele mundo. Diante disso, os jovens demonstram curiosidade. Mizuzu então revela que domina uma arte conhecida como Indou, uma prática que combina magia com os princípios do Yin Yang, e que as criaturas sombrias daquele universo são chamadas de Oni. Ela promete apresentá-los aos outros jovens, pois conhece um deles da escola. O protagonista então pergunta se os outros dominam o mesmo tipo de magia que Mizuzu, já que enfrentaram os Oni. Ela explica que, embora não usem Indou, possuem outras habilidades. Isso desperta no protagonista o desejo de descobrir se ele também possui algum poder, já que os monstros afirmaram que ele não deveria estar ali. Mizuzu orienta a retirar por um instante a faixa que cobre seu olho direito. Ele relata que esse olho sempre o incomoda quando está naquele mundo, mas aceita o pedido. Ao ver o olho, Mizuzu sente uma estranha energia e pergunta se ele também percebeu algo, mas ele diz que não. Ainda assim, ela afirma que há um poder dentro dele, embora ainda adormecido. Após isso, se despedem. No caminho de volta para casa, o protagonista e Yuka conversam sobre o que Mizuzu lhes contou. Acreditam que ambos tenham algum tipo de habilidade especial, pois do contrário não teriam sido escolhidos para viajar àquele mundo. Enquanto conversam, encontram Tadashi e Kaori discutindo, como de costume. Subitamente, o protagonista acredita que sua irmã esteja se aproximando, mas quem aparece é uma jovem chamada Shiori, que está conhecendo a cidade com seus amigos. Ela explica que se perdeu ao seguir um gato e encara intensamente o protagonista, deixando-o desconcertado. Mais tarde, ao caminhar com Yuka, eles passam pelo local onde ela trabalha para informar ao chefe que o protagonista precisará de um dia de folga. Lá, encontram uma nova funcionária. Ao vê-la, o protagonista sente que a conhece de algum lugar. A jovem responde que talvez tenham estudado juntos. Discretamente, esconde a mão machucada.
Em seguida, apresenta-se como Kirara Yukiko, aluna do primeiro ano da Academia Kyokan. Os dois se apresentam também, enquanto ela lhe serve café e conversam por um tempo. Após a visita, os jovens decidem ir para casa. O protagonista pede a Yuka que o espere naquele local, caso a Noite Vermelha retorne. Ela o abraça, e ele se pergunta se será capaz de protegê-la da próxima vez. Na manhã seguinte, o protagonista sonha com um castelo onde vê as mãos de uma mulher entrelaçadas às de um robô. Acorda mais tarde na biblioteca da escola. Entre os livros, encontra um intitulado A Garota Aprisionada no Castelo de Vidro, o que o faz lembrar de Lisette. Ele decide lê-lo, mas é interrompido por Yuka, que não havia notado. Ele explica que está procurando respostas, e ela se dispõe a ajudá-lo. Logo após, o protagonista avista sua irmã e sai em disparada para alcançá-la, mas não a encontra. Em seu lugar, vê um caderno no chão com uma anotação dizendo que foi ele quem despertou os demônios. Pouco depois, Mizuzu, Yuka e o protagonista avistam uma estranha lua negra no céu e percebem que isso não augura nada de bom. Decidem então se encontrar em um corredor da escola caso a Noite Vermelha retorne. Antes da próxima aula, o protagonista pede para conversar com Mizuzu, que o convida para sua sala durante o intervalo. Durante a aula, Tadashi provoca o protagonista, e Kaoru defende, repreendendo Tadashi até que a professora intervém. No horário do almoço, o protagonista solicita que Mizuzu o ensine a lutar, para compreender melhor seu possível poder, mas ela recusa, explicando que tal domínio não pode ser alcançado tão rapidamente. Enquanto isso, Yuka está sozinha no jardim e é abordada por Yukiko, que pede para experimentar seu almoço. Distraidamente, Yuka permite, agradecendo em seguida. Elas conversam brevemente. O protagonista continua sua busca por respostas entre livros de ficção científica, mas se frustra por não encontrar nada. De volta ao parque da escola, as meninas observam os garotos passando. Algum tempo depois, o protagonista encontra Mizuzu e a ajuda com livros. Ela compartilha informações sobre sua família, revelando que todos pertencem ao clã dos Oni e têm como missão proteger a humanidade. Por essa razão, ela treinou para se tornar mais forte e assumiu o domínio das 5 espadas lendárias de sua linhagem. Essas armas possuem grande poder e só podem ser utilizadas em emergências, sendo conquistadas apenas por meio de duelos. Para evitar que alguém concentre poder demais, cada espada deve pertencer a uma única pessoa. Mizuzu venceu todas em combate, mas, devido a isso, precisou deixar sua aldeia e morar com a mãe, pois a família de seu pai deseja recuperar tais espadas. Os jovens ficam impressionados com sua história e querem saber mais, mas Mizuzu lembra que é hora de treinar. Entrega ao protagonista uma espada de madeira para que ele pratique golpeando a chama de uma vela, enquanto ela se senta ao lado de Yuka. Após algum tempo, Yuka pergunta se ela acredita que o protagonista tem talento com a espada, e Mizuzu, sem rodeios, responde que não. Espera-se que Yuka descubra sua habilidade especial para que possa utilizá-la na próxima Noite Vermelha. Nesse instante, ela questiona Mizuzu sobre a última batalha ocorrida durante uma Noite Vermelha, mencionando que Mizuzu desapareceu ao utilizar magia. Mizuzu, então, decide compartilhar os motivos que a levaram a deixar sua aldeia. Durante a disputa pela última espada sagrada, ela feriu acidentalmente seu pai. Após esse incidente, seguiu os passos de uma jovem chamada Misao, em outrora a mais poderosa de sua vila, que praticava uma magia proibida chamada Geou, desafiando os preceitos locais. Misao fora banida há mais de 70 anos, e Mizuzu nutre a esperança de reencontrá-la na próxima Noite Vermelha. Neste momento, o protagonista surge, ocupado com seus treinamentos. Mizuzu lhe pede que não descanse até dominar a técnica que lhe ensinara. No entanto, ele prefere aprender outra forma de combate, desejando um método mais direto. Subitamente, uma dor intensa atinge seu olho, e a Noite Vermelha se manifesta. Os Cavaleiros Negros, os mesmos que já haviam atacado, estão reunidos ao redor da jovem presa em uma cápsula de vidro. Comentam sobre o protagonista, notando que seus poderes ainda não despertaram. Assim, decidem atacar os demais jovens para manter a garota aprisionada, embora ela deseje libertar-se, pois está confinada há 7 décadas. Todos os cavaleiros se lançam contra os jovens. Após surgirem diante deles, anunciam que irão matá-los, justificando que os humanos são fracos, e por isso, deixaram de sê-lo para alcançar maior força. Mizuzu ordena que o protagonista fuja com Yuka para protegê-la. Relutante a princípio, ele cede, e um dos cavaleiros os persegue, enquanto os demais enfrentam Mizuzu, que acredita que sua resistência poderá garantir a sobrevivência dos outros. Enquanto fogem, os jovens se escondem atrás de carros, mas o cavaleiro os alcança. Tentam se proteger dentro de um automóvel, mas o inimigo os encontra, golpeia os veículos repetidamente, e, por fim, lança um deles ao solo.
Quando parece prestes a capturá-los, uma corrente de gelo os envolve, fazendo o monstro desaparecer. Simultaneamente, Mizuzu continua a enfrentar outras criaturas. Quando sente que está prestes a ser derrotada, uma jovem aparece e elimina seu adversário. No interior do carro, o protagonista perde a consciência. Em um delírio, acredita ver sua irmã abrindo a porta e o ajudando. Em outro ponto da cidade, o rapaz que haviam visto anteriormente na enfermaria luta contra criaturas da Noite Vermelha, sendo ferido por algumas delas. Posteriormente, é visto novamente na estação de metrô. Algumas garotas comentam entre si que ele parece ser aluno de sua escola, percebendo seus ferimentos. Na escola, Yukiko está no clube de estudos sobre cultura contemporânea e explica com entusiasmo para Yuka e Mizuzu que essa disciplina é semelhante à arqueologia, mais dedicada à era atual. Yukiko está feliz, acreditando que suas novas amigas se juntarão ao clube. Yuka, no entanto, percebe que o protagonista está distante, pensativo, provavelmente refletindo sobre os encontros com sua irmã e os acontecimentos na Noite Vermelha. Ela tenta chamar sua atenção, pedindo-lhe que não se prenda tanto a esses pensamentos. Ele então questiona Yukiko se ela possui habilidades especiais, como Mizuzu. Ela responde que não. Logo em seguida, dirige-se ao outro rapaz e pergunta como ele se feriu daquela maneira. Ele, no entanto, evita responder, agindo de forma rude, o que leva o médico da escola a confrontá-lo. O rapaz foge e retorna ao clube de estudos. Em meio à conversa sobre os monstros da Noite Vermelha, Mizuzu revela que os chama de fragmentos e expressa o desejo de descobrir quantos outros jovens foram transportados para aquele mundo. Yukiko menciona um garoto que a salvou durante a primeira Noite Vermelha. Enquanto isso, nos corredores, o mesmo jovem come solitário um hambúrguer, até perceber o médico o seguindo. Ele foge novamente, esbarrando em Yukiko. Diz a ela que não pode sair dali até o médico ir embora. Quando ela se levanta, percebe que ele é justamente o garoto que procurava. Mais tarde, todos se reúnem no campo da escola para discutir os eventos da Noite Vermelha. O jovem se apresenta como Tajima. Após ouvir sobre o outro mundo, ele decide se retirar. Yukiko convida a unir-se a eles na luta contra os monstros, mas ele recusa. Apesar da impressão geral de que ele é apenas rude, Yukiko acredita que ele apenas aparenta ser assim. À noite, o protagonista treina com Mizuzu, mas sem grandes avanços. Yukiko o encoraja a se esforçar. Mizuzu derruba durante o treino e pergunta o porquê de seu empenho. Ele responde que deseja proteger Yuka. Mizuzu, contudo, afirma que ele não conseguirá lutar adequadamente se continuar daquela forma. Para vencer, precisará não apenas fortalecer seu corpo, mas também transformar seus sentimentos em poder. Yuka, por sua vez, teme que o protagonista possa morrer ao tentar lutar. No entanto, acredita que o mais importante é ele estar disposto a enfrentá-los. No dia seguinte, ele admite a Yuka sentir-se frustrado por não poder protegê-la. Ela o consola, dizendo que também não possui poderes e que o mais importante para ela é estar ao seu lado. Nesse instante, alguém comenta que retornarão à Noite Vermelha em breve. Já durante outra Noite Vermelha, os jovens veem Takiza combatendo nas proximidades da escola. E Yukiko explica que ele é um médium do fogo. Anis, o cavaleiro negro que os havia atacado anteriormente, reaparece e enfrenta Mizuzu. Enquanto isso, em uma árvore gigantesca, dois outros cavaleiros conversam sobre a batalha. Mizuzu continua lutando contra Anis, mas percebe que um ataque será lançado contra Yuka. O protagonista intervém para protegê-la, e Yukiko alerta que Mizuzu está em sérios apuros. O protagonista deseja ter poderes, e Yukiko responde que apenas desejar não é suficiente. Ela então retira duas facas ocultas em sua roupa e as lança contra o Cavaleiro Zero. Quando acredita tê-lo derrotado, outro monstro, em ira, insurge e atinge com um enorme gancho, derrubando-a ao chão. Logo após, enquanto Ira ameaçava os rapazes, Takiza surgiu e lançou um ataque ígneo contra as criaturas ao perceber sua ofensiva. Ira, por sua vez, arremessou seu gancho contra ele, derrubando-o. Com isso, a noite rubra dissipou-se, retornando ao seu plano original. Takiza, imortal, teve suas feridas regeneradas em questão de segundos diante dos olhos dos garotos, o que causou preocupação em Yuka, que prontamente o abraçou. Nesse momento, Yukiko explicou que em sua terra natal havia uma frequência alarmante de assassinatos. Contudo, os meninos a interromperam, pois queriam apenas confirmar que ela estava segura. Sentindo-se acolhida, Yuka sorriu. Quando perceberam Ataka se afastando, o convidaram a retornar mais tarde ao clube. Mais adiante, o protagonista treinava sozinho no terraço, tomado pelo desejo de proteger Yuka. Acabou por interromper o treinamento dela, ao notar seu abatimento. Novamente na enfermaria, Yuka revelou estar com anemia, mas confessou estar mais preocupada com o protagonista, já que ainda não haviam descoberto quem deixará aquele caderno na biblioteca.
Ele segurou sua mão, e, ao serem vistos pelo médico, este insinuou que se tratava de um romance, fazendo com que ambos corassem. Takisa, ouvindo tudo da outra cama, demonstrou incômodo e retirou-se. Ao sair, Takisa esbarrou com Yukiko na escada, que carregava diversos pacotes de salgadinhos, os quais se espalharam pelo chão. Ele ajudou-a a recolher tudo e se despediu. Mais tarde, na sala, o protagonista sentia a ausência de Yuka e, após as aulas, foi procurá-la na enfermaria. Enquanto se preparavam para sair, o médico indagou o motivo da insônia de Yuka. Incertos sobre como explicar o que estavam vivenciando, preferiram silenciar. O médico interpretou, então, que a insônia era causada por sentimentos em relação ao protagonista e sugeriu que ele lhe cantasse canções de ninar. Cético, o protagonista hesitou, mas a médica explicou que já havia usado esse método com seu filho. Ao notar o espanto dos presentes, revelou que Takisa era seu filho adotivo, encontrado na rua ainda pequeno, e desde então sob seus cuidados. Pela janela, a médica sorriu ao ver Takisa comendo, enquanto Yukiko lhe trazia mais comida. Enquanto isso, no terraço, Tadashi perseguia um gato. Quando Kaori o agarrou, advertiu-o a ter mais cuidado. Mesmo assim, Tadashi se feriu e correu até Shiori, que o acolheu e o acalmou. Nesse momento, o protagonista caminhava ao lado de Yuka. Pouco depois, ele avistou Mizuzu e correu para avisar que treinaria mais tarde em casa. Contudo, ela insistiu em apresentá-los a alguém, a mesma garota que haviam visto durante a Noite Vermelha. Ela prometeu levá-la ao clube mais tarde. Ao chegarem ao clube, Yukiko os recebeu cordialmente, e Takisa estava à mesa comendo. Surpreso, o protagonista perguntou o motivo de sua presença ali, ao que Yukiko respondeu que, a partir daquele dia, Takisa faria parte do clube. No instante em que o protagonista ia se sentar, Takisa derrubou sua bebida, levando Yukiko a buscar algo para limpar. Foi então que Mizuzu surgiu acompanhada da jovem mencionada anteriormente, chamada Tachibana Kokuri. Ao vê-la, o protagonista acreditou estar diante de sua irmã mais velha, devido à semelhança entre elas. Mizuzu então esclareceu que Kokuri era muda, embora compreendesse tudo perfeitamente. Para se comunicar, bastava oferecer-lhe papel e lápis. Yukiko apresentou-se e se aproximou, deixando Kokuri um pouco desconfortável, mas logo a saudou em sua língua natal, o Doris Benia. Ao ouvir a expressão, Kokuri disse que gostaria de adotá-la como lema do clube. Após consultar os demais, Yukiko aceitou a sugestão. No entanto, Takisa julgou a frase infantil e afastou-se ao final da reunião. Mais tarde, o protagonista e Yuka conversaram sobre Kokuri e a nova frase do clube. Enquanto isso, Takisa saía da cidade em alta velocidade, mas colidiu contra uma barreira avermelhada e caiu. Retornando ao clube com Yuka, o protagonista pediu a Mizuzu que o ajudasse nos treinamentos. Assim, iniciaram os treinos ali mesmo, e Mizuzu utilizou um lenço para demonstrar que ele precisava manter a calma, pois sem isso jamais seria capaz de enfrentar seus inimigos e proteger Yuka. Todos então sentiram a iminente volta da Noite Vermelha. Quando ela chegou, Ira reapareceu com hostilidade. O protagonista correu com Yuka, enquanto Mizuzu confrontava a inimiga, e Takisa salvava Yukiko no banheiro. Ao escaparem da escola, um cavaleiro arrogante os confrontou. O protagonista tentou enfrentá-lo, mas foi lançado ao chão. Ao ver o inimigo se aproximar de Yuka, o protagonista se levantou com determinação e brandiu sua espada. Neste momento, ele viu uma lâmina surgir por trás do adversário e recordou os conselhos de Mizuzu. Acalmando-se, sentiu seu olho direito se abrir sob o tapa-olho, revelando os movimentos do inimigo. Assim, desviou do ataque e, com precisão, contra-atacou, derrotando o cavaleiro. Um dos cristais gigantes que envolviam Lizard desapareceu sob a grande árvore, confirmando que o protagonista havia despertado seu verdadeiro poder. Imediatamente, ele desmaiou. Mais tarde, ele estava deitado e as meninas comentavam que seu despertar o deixará debilitado. Yukiko sugeriu levá-lo ao hospital, mas Mizuzu explicou que o problema era mental, e por isso pedirá ajuda para levá-lo à sua casa, onde poderia tratá-lo. Yukiko partiu, e Mizuzu utilizou magia para ajudá-lo. Preocupada, Yuka desejava ficar ao lado dele. Kokuri, que chegava naquele instante, abraçou-a. Algum tempo depois, Yuka aproximou-se da sala onde o protagonista estava sendo curado e, nesse momento, ele sonhava com um cavaleiro que lhe revelava o nome de seu poder, Olho de Aeon. Disse-lhe que, se escolhesse morrer, não sofreria mais. Porém, o protagonista recusou a morte, pois sentia que ainda precisava retornar a Yuka. O cavaleiro, então, advertiu que ao escolher a vida, ele teria de enfrentar suas próprias fragilidades. Na manhã seguinte, o protagonista despertou e viu Mizuzu dormindo ao seu lado.
Quando ela acordou, ele agradeceu, ao que ela respondeu que apenas o ajudara a fortalecer sua habilidade de cura, e saiu para descansar. Enquanto isso, Kukuri arrumava cuidadosamente a mesa do café da manhã e não conteve um sorriso ao ver Yukiko se levantar com os cabelos desalinhados e o olhar sonolento. Próxima dali, Yuka permanecia cabisbaixa, perturbada pela impressão de ter visto Mizuzu muito próxima do protagonista, momentos antes, na sala de jantar. Mizuzu se aproximou para cumprimentar as jovens, que imediatamente perguntaram sobre o estado do protagonista. Ela respondeu que ele estava melhor, o que trouxe alívio e animação às meninas. Em seguida, Mizuzu indagou quem havia levado seu café da manhã, e ao saber que fora Yuka, percebeu a mudança no semblante da garota, que se mostrava visivelmente abatida. Mais tarde, os rapazes se reuniram na sala, aguardando Yuka terminar de se arrumar. Quando ela finalmente apareceu, todos decidiram partir juntos para a escola. No entanto, Mizuzu, ao tentar se erguer, sentiu-se fraca e caiu. O protagonista prontamente se ofereceu para ajudá-la, o que fez Yuka se afastar repentinamente, tomada por ciúmes, acreditando que seus sentimentos estavam sendo ignorados. Sem compreender a fuga repentina, o protagonista correu atrás dela. As demais garotas, sem compreender a situação, permaneceram confusas. Ao chegarem à escola, Shiori seguia Tadashi, que lhe advertia sobre os perigos de caminhar enquanto lia. Ela respondeu que ele estava ali para protegê-la. De repente, todos notaram Yuka correndo, com o protagonista logo atrás. Nenhum deles carregava seus materiais escolares, o que chamou a atenção. Ao mesmo tempo, Mizuzu, Yukiko e Kukuri caminhavam para a escola, conversando sobre o estranho poder do protagonista. Mizuzu explicou que, embora ele o chamasse de Olho do Aeon, era frequentemente conhecido como mal-olhado por sua dificuldade de controle. Yukiko, surpresa, contou que ouvirá falar dessa lenda quando era criança em um antigo conto da Idade Média, no qual o rei de Drasbania, chamado Belada, atraiu a atenção de Aeon. Mizuzu, então, revelou que Belada era o nome do cavaleiro que surgia nos sonhos do protagonista. As meninas supuseram que este poderia ser o motivo do desgosto de Yuka, mas Mizuzu afirmou que a razão era outra. No terraço, o protagonista finalmente alcançou Yuka e, apesar da hesitação inicial, ela revelou o que pensava. Ele esclareceu o mal-entendido, explicando que não havia nenhum envolvimento amoroso entre ele e Mizuzu, em ela apenas o ajudar em um momento de necessidade. Enquanto isso, Mizuzu e Yukiko conversavam nos corredores. Yukiko sugeriu que o protagonista deixasse a cidade para evitar o retorno da Noite Escarlate. Porém, antes que a conversa pudesse prosseguir, uma professora os interrompeu, levando-os à enfermaria para uma repreensão. No terraço, Yuka abraçou o protagonista e, em um impulso, pediu que ele a beijasse, como prova de que não nutria sentimentos por Mizuzu. Ao sentir que ele hesitava, pensou estar sendo rejeitado e fugiu mais uma vez. Segundos depois, a Noite Escarlate teve início. O protagonista correu pelas escadas, procurando Yuka, até encontrar dois monstros no caminho. Mizuzu apareceu a tempo e os enfrentou. Enquanto isso, Takisa enfrentava criaturas sombrias em outra parte da escola. Após vencê-las, foi surpreendido pela aparição de Ira, que voltou para desafiá-lo. Simultaneamente, o grupo masculino se deparava com um cavaleiro chamado Abatia, que declarou que eles deveriam perecer para que o futuro pudesse ser reescrito, atacando-os logo em seguida. Mizuzu decidiu enfrentá-lo sozinha, apesar de sua fraqueza, derrotando os inimigos e impressionando a todos. Logo em seguida, os amigos decidiram continuar a busca por Yuka. Takisa apareceu repentinamente, dizendo que talvez fosse tarde demais e tentará protegê-la. Mostrou a bolsa de pinguim dela, o que levou o protagonista a lembrar-se de tê-la visto na enfermaria. Ele correu até lá e encontrou o local em ruínas. Enquanto isso, Yuka recordava o momento em que viu Mizuzu com o protagonista e acreditava estar sendo deixada de lado. De repente, monstros a cercaram, mas ela gritou pelo protagonista e, misteriosamente, conseguiu afastá-los. Os colegas chegaram logo depois, encontrando a enfermaria devastada por magia. Dias se passaram e Yuka ainda não havia retornado. O protagonista desabou, tomado pela culpa de tê-la deixado sozinha. Takisa o amparou, compreendendo os sentimentos dele. Em meio a tudo isso, um novo ruído indicava a aproximação de mais criaturas, que os rapazes decidiram enfrentar juntos. Em outro ponto, Muku avistava o céu e percebia que a lua negra se aproximava da terra. Próximo dali, Yukiko encontrava os monstros que Yuka havia repelido com seu grito e a viu sentada, imersa em lembranças. Por sua vez, retornava com Lisette, que ainda lutava para escapar de um cristal ganância, então incumbiu soberba e inveja da tarefa de eliminar os demais. Mais tarde, Yukiko encontrou Yuka examinando sua bolsa de pinguim. Contou-lhe sobre a bravura de Kukuri e a incentivou a voltar à escola.
Yuka, contudo, se sentia inferior por não possuir habilidades como os outros. Yukiko, então, compartilhou sua história. Quando vivia em Travia, uma terra marcada por guerras, fora usada como arma por ser imortal, tornando-se uma assassina para salvar sua família. Por isso, não queria que Yuka despertasse um poder que pudesse condená-la a semelhante destino. Comovida, Yuka abraçou e afirmou que havia finalmente encontrado sua verdadeira força. Na árvore ancestral, Lisette ainda tentava se libertar do cristal, quando Ganância lançou uma rajada de luz tão intensa que todos puderam ver. Scholastica, em combate, era derrotada no momento em que o protagonista e Takisa correram em direção ao clarão. Inveja os atacou, iniciando uma nova batalha. Takisa lançou ataques de fogo, e logo Mizuzu se juntou a eles com sua espada. Super Bia entrou em cena, enfurecendo os jovens. Inveja desapareceu por um instante, tentando atacar pelas costas, mas o protagonista esquivou-se e conseguiu feri-la. Enquanto isso, Super Bia demonstrava conhecer as técnicas de combate da linhagem de Mizuzu. Em meio ao confronto, Inveja quase atacou novamente, mas Yukiko e Kokuri surgiram a tempo de protegê-los. Super Bia, ciente de que Mizuzu estava enfraquecida, prometeu que o verdadeiro duelo ainda estava por vir. Antes de partir, ela confia todo o destino aos cuidados da Inveja, que, consumida por seu próprio ódio, resolve sacrificar-se e aprisionar os meninos junto a si, com a intenção de destruí-los. No entanto, Yuka, que observa tudo de uma distância, do telhado da escola, grita com força e, em um movimento ágil, lança um feitiço que desintegra as armas dos meninos e as de Inveja. Aproveitando a brecha, Yukiko não hesita e executa o golpe final. Confusos, os meninos tentam entender o que ocorreu. Mizuzu, observando a cena, acredita que o feitiço de Yuka anulou os poderes de todos. A protagonista, então, percebe que Yuka despertou seus próprios poderes, e isso a deixa visivelmente feliz, enquanto Takisa reconhece o quão impressionante é o poder de Yuka. Porém, Mizuzu sente uma preocupação crescente e aquele poder pode ser uma ameaça para todos, pois, ao parecer, anulou os poderes de todos ao redor. Neste momento, Yuka, com um olhar decidido, se aproxima do protagonista e lhe promete proteção, mas antes que mais palavras sejam ditas, ela desmaia. Em sua mente, surge uma lembrança de Elise, revelando que Vad sucumbiu na guerra. Juro vingança, ela pensa, enquanto se firma na decisão de seguir o caminho da justiça. Ao mesmo tempo, Orgulho e Ganância, conversando ao redor da grande árvore, discutem como derrubar os meninos, com a confiança de que podem conseguir o que desejam. Na manhã seguinte, Yuka está repousando em uma cama. O protagonista se encontra ao seu lado, cuidando dela. Quando ela acorda, deseja ligar para sua mãe, mas o protagonista pede que ela descanse, afirmando que tudo já está resolvido. Na sala ao lado, Mizuzu e Kokuri discutem sobre o que fazer, decidindo que todos devem faltar às aulas para descansar. Kokuri vai à procura de alguém, enquanto Takisa compartilha com Mizuzu uma visão mais estratégica. Com o poder de Yuka, eles podem finalmente derrotar os cavaleiros, mas ela exige respostas a como poderiam terminar com a Noite Vermelha. Ela se pergunta se continuarão fugindo dos monstros ou se a batalha se intensificará. Takisa, sempre preocupada com todos, sugere que, se forem atacados, devem se defender e continuar a luta. Pouco depois, Kokuri prepara um chá e o protagonista se aproxima dela, questionando se ela está ao seu lado. Ela, hesitante, começa a procurar em seu caderno uma resposta, enquanto ele pede para que não machuque Yuka. Ele então se retira, e Kokuri, finalmente, encontra a resposta que procurava. Ela não se lembra de nada sobre seu passado. Mizuzu, por outro lado, investiga o jardim, onde descobre alguns bonecos usados para proteger a casa de monstros. Ao ver a surpresa do protagonista, ela explica que aqueles bonecos são usados para evitar ataques no mundo deles. Enquanto isso, no quarto de Yukiko, a jovem reflete sobre o impacto de suas ações, culpando-se por ter machucado o protagonista sem intenção. Takisa, já tranquila, consola-a, afirmando que não havia como evitar o incidente. Ela diz que, em batalha, a morte de um aliado é algo inevitável, é o destino. No entanto, para Yukiko, essa ideia é difícil de aceitar, pois teme a solidão. Ela compartilha com Takisa sua dor de ter visto tantas pessoas queridas falecerem ao longo do tempo, o que despertou em sua personalidade uma força imortal. Contudo, ao conhecer os outros, ela finalmente se sente aceita e amada, o que a faz lamentar por ter causado mal ao protagonista. Na manhã seguinte, uma sombra misteriosa surge sobre a casa, algo como um corvo de olhos vermelhos, o que chama a atenção de Mizuzu.
Ela revela ao protagonista a existência de uma magia proibida, capaz de unir o Oriente e o Ocidente. Uma jovem de seu clã, Misako Kusakabe, foi exilada por usá-la há 60 anos. Mesmo com a desaprovação do clã, Mizuzu sempre admirou a força de Misako, que não seguia as convenções da nobreza. O protagonista logo percebe que ela foi a garota chamada soberba, e a curiosidade cresce. Mizuzu revela que, no entanto, Misako deveria estar morta, já que viveu há mais de 70 anos. Ela acredita que, na Noite Vermelha, o tempo não avança, fazendo com que Misako tenha permanecido em um mundo onde o tempo está congelado. Mizuzu teme que isso a tenha transformado em uma ameaça, já que Misako é uma maga poderosa e, para detê-la, ela cortou o próprio braço e pediu ao protagonista que tomasse seu sangue, para assim adquirir o poder de sua linhagem. Relutante, o protagonista se nega, mas, após um momento de hesitação, ele cede, fazendo o sacrifício por Yuka e pelos outros. Enquanto isso, Yuka observa tudo, em choque. Ela cai desmaiada, tendo uma visão de Lisette, que, em uma última promessa, jura destruir o mundo por causa da morte de seu amado, Belad. No mesmo momento, Takiza anda pela rua, sendo abordado por um médico, que o leva para a enfermaria, repreendendo por não revelar onde passou a noite. Quando o médico menciona Yukiko, Takiza tenta explicar, mas é interrompido, sendo enviado de volta à aula. Mais tarde, Shiori, sentindo uma presença estranha, vai até a enfermaria, onde encontra um corvo de olhos vermelhos. Ela, com um gesto rápido, transforma o corvo em papel, desconfiada de que há algo mais em jogo e decidida a ficar perto dos meninos para protegê-los. Na casa de Mizuzu, Yuka acorda enquanto o protagonista treina com Mizuzu. Surpreendentemente, ela percebe que suas habilidades melhoraram consideravelmente. Com seus novos poderes, ela consegue desviar de um ataque de Mizuzu, mas, ao fazer isso, acidentalmente a machuca. Apologiza-se imediatamente, e Mizuzu, com paciência, a tranquiliza. Yuka, então, aproxima-se, oferecendo um lenço para Mizuzu e, aproveitando o momento, lambe sua ferida, dizendo que agora será como o protagonista. Na escola, Takiza e Yukiko conversam sobre os acontecimentos recentes. Takiza, percebendo a solidão de Yukiko, garante que ela não está sozinha, pois o médico, de sua forma peculiar, cuida dele. A conversa emociona Yukiko, que o abraça com carinho. O médico, observando de longe, reflete sobre como, sem ele, Takiza poderia não estar ali. Mais tarde, os meninos se reúnem, cada um com seus próprios dilemas. Yuka, decidida, começa a limpar as janelas da casa, enquanto o protagonista se aproxima e pergunta por que ela faz isso. Ela responde que, se vão morar lá por um tempo, é justo ajudar. O protagonista sorri, e, em um gesto afetuoso, Yuka o abraça, satisfeita por vê-lo ao seu lado. Ele lhe assegura que não há motivo para preocupação, pois não tomará nenhuma ação contra eles. Nesse exato momento, um barulho vindo do segundo andar chama a atenção. O protagonista decide investigar e, ao chegar no local da origem do som, se depara com Shiori, que o ataca assim que o vê. Ela revela que foi enviada para eliminá-lo, pois foi ele quem despertou os demônios na escola. Takiza, então, convida Yukiko para uma refeição junto ao médico, e todos esperam que a Noite Vermelha não se manifeste naquele dia. Juntos, vão à procura dela. Ao entrarem na enfermaria, percebem que o médico foi morto pela arrogância, o que causa surpresa em Yukiko, que acreditava que ele poderia confiar nela e em suas habilidades, mas o protagonista não compreende completamente a situação. Naquela mesma enfermaria, Yukiko enfrenta Superbia, enquanto Takiza tenta salvar o médico. De repente, o corpo de Takiza começa a brilhar, e ao se voltar para Superbia, Yukiko a ataca com chamas tão intensas que destroem parte do muro da escola e ferem Yukiko. Logo depois, Mizuzu e Kokuri, preocupadas com Yukiko, conversam, e Mizuzu reflete sobre a força de seus inimigos, temendo que tentem romper os laços entre eles, pois, sem união, a morte seria certa. As garotas logo veem Yukiko saltando entre os edifícios. Ao encontrá-la, questionam suas feridas, e Yukiko relata o que aconteceu. Simultaneamente, Takiza trava uma batalha sozinho contra Superbia em alguns prédios próximos. Shiori, então, revela ao protagonista que ele foi o responsável por despertar o demônio e deve ajudar a derrotá-los. Neste momento, ela é atacada por um lagarto de olhos vermelhos, e após ser transformada em papel, explica que os demônios estão próximos daquela casa. Embora pareça arrogante, o protagonista não entende a situação e pergunta o motivo de sua aparição, já que não é uma noite vermelha. Ela responde que, mesmo fora deste ciclo, eles podem transitar entre os mundos. Com as garotas, Yukiko leva o protagonista até a área da cidade devastada pela luta entre Takiza e Superbia. Superbia,
por sua vez, alerta o protagonista, afirmando que ligará para Mizuzu, enviando uma mensagem energética para garantir que as meninas não compreendam quem está enfrentando Takiza. Em seguida, Mizuzu e Kukuri se preparam para ajudar o protagonista. Quando Mizuzu chega, ela saca suas espadas para confrontar Super Bia e convoca os cavaleiros que já haviam derrotado, para atacá-lo. Super Bia, então, se transforma em Misao Kukaba, a maga do clã Mizuzu, e o confronta. Ela questiona por que ele se tornou um cavaleiro negro, ao que ele responde que sua motivação é proteger a avareza. Após algum tempo de combate, Super Bia questiona Mizuzu sobre sua disposição para morrer tentando derrotá-la, e Mizuzu afirma que morreria para proteger seus amigos. Enquanto isso, Yukiko, ao encontrar Takiza, percebe o caos na cidade e decide intervir. Ela compreende que não está combatendo a arrogância, mas sim uma ilusão. Contudo, ao ouvir isso, Takiza afirma que não pode ser parado sozinho e que ela deveria retirar seus óculos para interromper o processo. Quando ela o faz, a Noite Vermelha surge. No jardim da casa, o protagonista percebe que os cavaleiros com quem luta são ilusões mágicas. Mizuzu sente a necessidade de atacar Misao rapidamente, caso contrário, não conseguirá derrotá-la. Ao tentar atacar, Misao se revela mais rápida e destrói as espadas de Mizuzu. Nesse instante, o protagonista se dá conta de que, se não agir logo, Misao destruirá Mizuzu. Por fim, Misao decide partir, revelando que cortou os laços entre eles antes de desaparecer com a Noite Vermelha. Mais tarde, Shiori explica que trabalha para o Escritório de Controle Sagrado, uma organização encarregada de regular as magias que colocam a vida humana em risco. Ela está ali para impedir um demônio recém-libertado, e os Cavaleiros Negros são responsáveis por enfrentá-lo. O protagonista e seus aliados ficam ainda mais confusos com a situação. No dia seguinte, Yukiko, ainda febril, repousa em sua cama enquanto Kukuri a cuida. Durante o sono, Yukiko tem um pesadelo onde vê Takiza morto em seus braços, tentando salvá-lo. Kukuri utiliza sua magia para acalmá-la. Nesse momento, Shiori esclarece aos meninos e a Mizuzu que os Cavaleiros Negros são, na verdade, os verdadeiros heróis. A razão pela qual eles atacam é porque possuem fragmentos de uma pedra oca, um artefato de grande poder. A Noite Vermelha é ativada para liberar esse poder. Shiori também revela que o verdadeiro nome de Lizzie é Rizel, e seu objetivo é abrir o portão do inferno, conhecido como a Lua Negra. Se esse portão se abrir, o mundo que conhecem será consumido pelas trevas. Mizuzu, no entanto, afirma que Takiza está morto e, portanto, os 7 fragmentos não existem mais. Shiori refuta, dizendo que o protagonista ainda está vivo e, com o olho de Aeon, pode ajudar a abrir o portão do inferno. Em um momento posterior, Yuka aparece e oferece chá aos presentes. Mizuzu percebe que algo estranho está acontecendo com a xícara e decide ir à cozinha, deixando o protagonista e Shiori sozinhos na sala. Quando Mizuzu sai, Yuka se aproxima e pede ao protagonista para descansar, sugerindo que ele a acompanhe até seu quarto para discutir os fragmentos e a maneira de derrotar o demônio. Enquanto isso, Mizuzu, concentrada, pratica com sua espada. Em outro canto da casa, Shiori compartilha uma história antiga sobre uma bruxa da Babilônia que obteve a imortalidade. Ela se apaixonou por um rei chamado Belad, mas durante uma guerra, foi traída e assassinada. Com seu juramento de destruir o mundo, a Ordem Sagrada a enfrentou, e bruxos da Ordem conseguiram aprisioná-lo em um cristal, em outro mundo. A Noite Vermelha surge como uma manifestação dessa história, e os Cavaleiros Negros têm a missão de proteger os 7 selos que impedem a abertura do portão para o inferno. Enquanto a protagonista ouvia atentamente, a bruxa se distanciava, refletindo sobre o que acontecia. Ela aproximou-se de maneira misteriosa, sem revelar sua identidade, pois antes de tomar qualquer atitude, precisava entender os sentimentos do protagonista. Após observá-lo, acreditaram que ele era fraco e facilmente manipulável por Belada, mas ela decidiu dar-lhe uma oportunidade. Quando o conheceu mais profundamente, percebeu que o mundo poderia ser transformado para melhor. Finalmente, Shiori perguntou ao protagonista se ele estava disposto a salvar o mundo. Ele respondeu afirmativamente, embora ela se sentisse desamparada, acreditando que não conseguiria alcançá-lo sozinha. Mais tarde, o protagonista foi ao quarto de Yukiko para ver como ela estava. Quando entrou, encontrou Kukuri, que o cumprimentou. Ao vê-la, o protagonista sorriu e pediu desculpas por ter acreditado que ela era uma inimiga. Ela aceitou suas desculpas com serenidade. Quando saiu do quarto, dirigiu-se ao quarto de Mizuzu e pediu permissão para falar com ela. Mizuzu revelou que, embora tivesse desejado ser tão forte quanto Misao, sabia que não poderia vencê-lo. Ela então falou sobre o poder que o protagonista possuía, comparando com o de Misao. Com isso, a protagonista o encorajou,
dizendo que nem tudo estava perdido, pois ele havia aprendido a usar o olho de Aeon e entendia seus próprios sentimentos. Mizuzu, tocada por suas palavras, se sentiu mais forte e o abraçou. Em outro quarto, Yuka acordou e perguntou a Shiori sobre o protagonista. Pouco depois, ela decidiu sair à sua procura. Quando o encontrou, ele estava acompanhado de Mizuzu e Kukuri, e, sem hesitar, levou o protagonista consigo. Shiori explicou às meninas que os bruxos responsáveis por prender a bruxa haviam utilizado uma magia proibida para dividir a magia de um inimigo em 7 partes, enfraquecendo. Quando a Noite Vermelha surgiu, essas partes se uniram em um único mundo. Nesse momento, Yukiko se deu conta de seu amor por Takiza e do quanto a morte dele a afetava. O protagonista, decidido a continuar sua jornada, seguiu Yuka até o quarto de Mizuzu. Yuka perguntou-lhe se ele sentia que, ao estar com ela, não precisaria mais de sua irmã. O protagonista, em silêncio, não respondeu. Nesse instante, Kukuri desapareceu diante das meninas, e Shiori explicou que isso era normal, pois Kukuri era uma ilusão criada por Yuka para o protagonista. Mizuzu percebeu, então, que o fragmento de Yuka neste mundo lhe pertencia. De repente, a Noite Vermelha surgiu novamente, e Yukiko correu para enfrentar o orgulho, buscando vingança pela morte de Takiza. Os meninos decidiram ir ajudá-la, mas Yuka pediu ao protagonista que não os seguisse. Quando as garotas partiram, monstros apareceram e atacaram o protagonista, que percebeu estar desarmado. Ao tentar se aproximar, Yuka usou magia para afastá-los, mas desmaiou em seguida. Isso fez com que o protagonista hesitasse, pois queria protegê-la, mas decidiu deixá-la segura e ir em busca de seus amigos. Enquanto isso, Yukiko, mais forte, estava em combate com o orgulho e sofreu danos significativos. Quando viu caído, o orgulho, lembrando-se de que Yukiko era imortal, removeu o fragmento de pedra de seu corpo, tornando-a mortal. Quando os meninos chegaram e viram Yukiko à beira da morte, o protagonista atacou o orgulho e conseguiu cortar seu braço. O cristal que estava dentro de Yukiko caiu, e, para surpresa de todos, Yuka apareceu e pegou o cristal, jogando-o contra o cristal que aprisionava Lisette. Libertando-a, Lisette se transformou na bruxa da Babilônia, e Mizuzu percebeu sua aura sombria. O protagonista, então, reclamou com Yuka sobre o que ela havia feito. Ela, enfeitiçada por Lisette, afirmou que realizaria o desejo de Yuka, e imediatamente atacou para matá-la e tomar seu cristal. O protagonista tentou protegê-la, mas não conseguiu evitar sua morte. A bruxa guardou o cristal, e a ganância se dissipou. Mizuzu e o protagonista, juntos, tentaram afastar-se da bruxa, com Shiori e arrogância se unindo a eles para atacar. Pouco depois, o protagonista foi transportado para outro mundo, onde acreditou estar no mundo de Yuka. Junto com Mizuzu, procuraram por ela na Noite Vermelha. Do Asas interveio. Shiori, ao vê-la, percebeu que Asas havia protegido Kukuri quando ela estava viva. A bruxa, ao ver o anjo, afirmou que não poderiam vencê-lo e os atacou, dizendo ter energia suficiente para derrotá-los. A única forma de aumentar seu poder e derrotá-la seria se unirem como um casal. O protagonista, compreendendo o que isso significaria, hesitou, temendo trair Yuka. No entanto, Mizuzu convenceu de que ele não a trairia, pois, se ela estivesse viva, ele teria o poder necessário para salvar a todos. Ele aceitou, e, juntos, uma porta se abriu para a Noite Vermelha. Misao apareceu e, ao vê-los, confessou que havia se apaixonado pela ganância muito antes, mas que agora estava morta, assim como todos os outros. Ela os advertiu de que não havia mais salvação para o mundo e desapareceu. Logo depois, Yuka se aproximou e confessou seu amor ao protagonista. Mas, ao se aproximar dela, Yuka o perfurou com uma espada, revelando que ela mesma havia sido possuída pela bruxa. A bruxa, agora no corpo de Yuka, anunciou que precisava do poder do óleo de Aeon para destruir o mundo e chamou o Abade. Após chamar o Abade, a bruxa matou o protagonista e tomou o olho de Aeon. Alguns segundos depois, Mizuzu percebeu que a bruxa havia alcançado seu objetivo, e o mundo inteiro mergulhou na escuridão. O olho de Aeon permitiu ao protagonista antecipar os acontecimentos, e ele conseguiu salvar Yuka. Ao ver isso, a bruxa se aproximou, questionando-o sobre sua persistência. Ela desafiou-o, perguntando se acreditava que poderia matá-la. O protagonista respondeu que não, pois sabia que sem os outros cristais, ela precisaria do seu olho para destruir o mundo. Decidido, ele usou a espada para cortar seu pescoço e, ao fazê-lo, desmaiou. Quando acordou, lembrou-se de momentos de sua infância com Yuka, antes e depois da morte de sua irmã. Ao abrir os olhos, viu-se deitado em uma maca, com Yuka ao seu lado, tendo salvado sua vida com seu poder. Ele desmaiou novamente ao ver isso. Ela também o matou por possuir o olho de Aeon.
No entanto, Mizu e ele não compreendem como ele ainda está vivo. Shiori, então, esclarece que Kokuri matou uma criança de outro mundo que havia afirmado que ele possuía o olho de Aeon, embora essa criança não o tivesse. Na verdade, o poder pertencia ao mundo de Yuka. Eles acreditam que Yuka salvou o protagonista ao alterar o destino antes que sua irmã o matasse. Pouco depois, diante de todos, Yuka desaparece de sua cama. Ao verem a lua, os meninos decidem subir no telhado. Quando chegam lá, o protagonista percebe que a bruxa havia aprisionado Yuka em um cristal para impedir que ela utilizasse seus poderes. O protagonista então exige que a bruxa entregue Yuka, mas ela só o fará se ele se aproximar. No momento em que o faz, a bruxa tenta arrancar o olho de Aeon. Contudo, Shiori e Kokuri atacam-na, causando-lhe ferimentos. Enquanto o orgulho protege o protagonista por um momento, a ganância prende a bruxa em uma bolha. No entanto, durante o ataque, Shiori morre. Ele oferece o cristal para Superbia, que revela que, com o poder do olho de Aeon, é possível matar a bruxa. A dúvida é grande entre os meninos, mas o orgulho pede que ela tente, pois eles acreditam no protagonista. Quando ele se prepara, Mizuzu invoca uma espada capaz de consumir almas, oferecendo-lhe proteção. Poucos segundos depois, a bruxa se liberta da bolha e, ao ver que o protagonista não se rende, decide atacá-lo. Ele se defende com a ajuda do cristal. A bruxa, determinada a matá-lo, é interrompida pelo poder de Yuka, que, em um gesto de coragem, se põe entre o protagonista e a ameaça. Com a bruxa finalmente derrotada, Yuka sai do cristal e abraça o protagonista, enquanto todos observam a destruição. Misao, agradecido, oferece levá-los a seu mundo, reconhecendo sua ajuda na derrota da bruxa.